Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live de inglês. Hoje eu tô fazendo a live aqui pelo computador porque eu vou mostrar muita coisa para você. Eu vou mostrar para você que inglês é o idioma mais fácil do mundo. Eu vou provar isso para você. Normalmente as pessoas falam que inglês não é um idioma tão fácil assim. As pessoas ficam com dificuldade, acham que não vão conseguir aprender, mas eu vou mostrar para você que é o contrário. Dá para você aprender inglês e não só dá para você aprender, mas sem dificuldade, porque ele é o idioma mais fácil do mundo. Eu vou provar para você aqui nessa live. Antes da gente começar, não se esqueça, dá o like na live, aperta aí no coraçãozinho, escreve o seu nome, fala Hello Rafa, estou aqui, para eu saber que você está comigo acompanhando essa live. Hoje eu estou fazendo um horário diferente, né? Primeira vez que eu faço a live de noite, faço sempre na parte da tarde, então eu imagino que vai ter um público diferente aqui hoje. Mais um motivo para a gente se conhecer. Então não esquece de mandar o seu hello, beleza? Tô vendo aqui, deixa eu ver nos comentários, ninguém falou nada ainda. Vão mandando um oi aí, e aí vocês vão participando. Quanto mais você interagir comigo, mais legal, mais interessante essa live fica. Então vamos lá, como é a primeira vez que eu tô fazendo a live aqui pelo computador, as chances de dar alguma coisa errado são grandes, mas tenha paciência comigo e vai me ajudando. Qualquer coisa, se o som não estiver funcionando, se a tela que eu estou mostrando não estiver aparecendo, você me avisa aí que eu vou corrigindo o problema aqui em tempo real, beleza? Deixa eu só abrir aqui pelo aplicativo também para eu ver, assim eu vou me assistindo e eu vejo também se a live tá certinho. O pessoal já tá chegando aí mandando um oi, calma aí, deixa eu ver aqui. Como eu tenho dois perfis aqui nessa rede social, eu vou abrir pelo outro aqui e vou assistir a minha própria live. Calma aí, já devia ter deixado isso aqui no esquema. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Aí, agora sim, deixa eu ver. Ah, maravilha, estou aqui assistindo a minha própria live no celular. Beleza, pessoal, então vamos lá, eu tô vendo aí a galera tá chegando, ninguém tá dando oi, ninguém tá dando like, ninguém tá se apresentando. Chega mais, chega aí comigo e vai se apresentando pra live ficar mais legal. Então bora lá, eu vou mostrar pra você aqui, vou compartilhar essa tela e vamos ao tema da nossa live. Inglês é o idioma mais fácil do mundo e eu posso provar. Então vamos lá. Os idiomas mais importantes da história. Aqui eu selecionei 3. Claro que tem outros, mas aqui eu preferi deixar nesses 3. Por ordem, né, do mais antigo para o mais recente, primeiro foi o latim, depois de um tempo foi o francês, e hoje em dia o inglês é o idioma mais importante da história. Para um idioma ser considerado o mais importante, como é o inglês hoje, ele precisa cumprir 3 requisitos. O primeiro deles é que o país seja uma potência econômica, o segundo é que o país seja um expoente cultural e o terceiro é que o idioma seja de fácil aprendizado. Se ele cumprir esses 3 requisitos, muito provavelmente é porque o idioma é o mais importante da sua época, né? E também, aqui, como diz o próprio terceiro, é um idioma fácil. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o caso do latim, né? Então, por muito tempo, a Europa foi dominada pelo Império Romano, o idioma que se falava era o latim, né? Então, sim, o latim fazia parte de um país, né, no caso de um império, que era uma importante potência econômica. Então, ele cumpre um requisito. Também era um expoente cultural, porque como era um império gigantesco, então as obras eram escritas em latim, né, música era composta em latim, tudo era feito nesse idioma. E também o latim é um idioma fácil de aprender. Hoje em dia, ele é uma língua morta, ou seja, não tem pessoas que falam esse idioma. Eita, peraí que eu apertei um botão aqui sem querer. Aí. Não tem ninguém que fala esse idioma hoje em dia, né? Ele é uma língua morta. Não tem com quem você praticar. Porém, se você tentar aprender, você vai descobrir que o latim não é um idioma difícil, ele é um idioma de fácil aprendizado. Aí a gente vai pegar o francês. Então, o francês, por muito tempo, né, foi um dos idiomas mais importantes do mundo. Na época em que a França era uma grande potência econômica. Ela é uma grande potência hoje, mas por muito tempo ela foi a principal potência econômica do mundo. A França era um grande expoente cultural, ainda é até hoje, mas naquela época toda a música, toda a literatura era toda produzida em francês. E também é um idioma fácil de falar. Se você for tentar aprender francês, você vai descobrir que é um idioma extremamente fácil.
E hoje em dia, é o caso do inglês, né? Então vamos lá, tanto os Estados Unidos, quanto a Inglaterra, quanto o Canadá e a Austrália são grandes potências econômicas. Eles também são grandes expoentes culturais, principalmente os Estados Unidos, né? Tem os filmes em Hollywood, tem toda a música. A Inglaterra também produz muita música que a gente escuta. Às vezes você gosta de um artista e nem sabe que na verdade ele é britânico, ele não é americano. E é claro, é um idioma de muito fácil aprendizado, então isso faz com que o inglês seja o idioma mais importante do nosso tempo. E eu vou mostrar para você aqui o porquê o inglês é um idioma tão fácil. Vamos começar pela conjugação dos verbos. Se você pegar o verbo trabalhar, vamos conjugar ele aqui em português. Eu trabalho, você trabalha, e eu sei que na escola a gente aprende a conjugar com tu, né? Mas, por exemplo, aqui eu sou de São Paulo, e em São Paulo a gente fala você, por isso que eu coloquei dessa forma. Você trabalha, ela trabalha, ou ele trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles e elas trabalham. Então aqui você tem 4 variações do verbo, né? Então você tem trabalho, o trabalha aparece 2 vezes aqui, com você e com ele e ela. Trabalhamos e trabalham também aparece aqui 2 vezes. Então, no total, são 4 variações do verbo. Agora vamos ver em inglês. Work, né, é o verbo trabalhar, então fica I work, you work, he, she works. Então, essa é a única variação que a gente tem. E é mínima, você só põe um S ali e pronto. We work, you work, they work. Então olha só, você tem apenas uma variação e é um detalhezinho, uma letra só que você coloca. Ou seja, você tem muito menos coisa para memorizar. Enquanto aqui você precisa memorizar 4 palavras diferentes, aqui você memoriza apenas 2, né? Sendo que uma é só uma letra que muda, é o S. Então imagina que você é um japonês e está aprendendo a falar tanto o português quanto o inglês. O que vai ser mais fácil? Você memorizar 4 palavras longas, como é o caso aqui, ou 2 palavras curtinhas, como é o caso do inglês. Obviamente, o inglês acaba sendo o mais fácil dos dois, certo? Agora, vem daqui outra possibilidade. Por exemplo, se você pegar o verbo do, que é o verbo fazer. Aqui você tem 5 variações apenas do verbo. Você pode falar do, does, doing, done e did. Você tem apenas essas 5 variações. Agora vamos ver no português? Dá uma olhada aqui. Faço, fazes, faz, fazemos, fazeis, fazia, fazias, fazia, fazíamos, fazieis, faziam, fiz, fizeste, fez, fizemos. São vários aqui. Tem pelo menos aqui umas 30 conjugações diferentes do verbo fazer. Eu não vou ler todas aqui, mas você está vendo como em português são muito mais opções do que você tem no inglês. Então eu te pergunto, qual idioma você acha que é mais fácil? O inglês com apenas 5 variações ou o português com todas essas aqui? Então você pode de repente não perceber que o inglês é o idioma mais fácil, porque é lógico, o português é o seu idioma, então você não percebe que ele não é tão fácil quanto o inglês. Mas pense com a cabeça de um estrangeiro, pense no caso um japonês aprendendo a falar os 2 idiomas. Ele vai ter muito mais facilidade aprendendo o inglês do que ele teria aprendendo o português. Vamos seguir aqui que tem mais coisas que eu vou mostrar para você para te provar como o inglês é mais fácil. Então olha o tamanho das palavras. Se você pegar a palavra fazer, ela tem 5 letras. Cortar, 6 letras. Gostar, 6 letras também. Trabalhar tem 9 letras. Entender tem 8 letras. E difícil tem 8 letras, certo? Então, aqui as palavras em inglês, em português, eu posso dizer que elas têm, em média, de 4 a 7 letras. Esse é o normal, esse é o padrão do português. Vamos ver essas mesmas palavras em inglês agora? Do, que é o verbo fazer, 2 letras. Cut, que é cortar, 3 letras. Like, que é gostar, 4 letras. Work, que é trabalhar, 4 letras também. Então, a maioria das palavras em inglês são curtinhas, de 2 a 4 letras. Então a média no português de 4 a 7 letras, em inglês de 2 a 4 letras. Lógico que nós temos exceções, por exemplo, você tem o verbo understand, que tem aqui 3, 6, 9, 10 letras. Understand tem 10 letras. Difficult tem
4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Mas isso aqui são as exceções. A maioria das palavras em inglês são curtas. Uma ou outra palavra que vai chegar aí a 9, 10 letras. Então, por padrão, o inglês é um idioma com palavras muito mais curtas do que o português. Beleza? Pessoal, lembrando, dá o like na live aí. Eu estou mostrando para você que o inglês é o idioma mais importante não, isso você já sabe, o mais fácil de se aprender. Então dá o like na live e escreve aí nos comentários, fala hello Rafa, estou aqui, para eu ler o seu nome aqui e saber que você está me acompanhando. Seguindo aqui, variações de gênero. Então em português você tem a palavra menino, que termina com O, e no entanto ele é masculino, né? Por causa disso ele é masculino, melhor dizendo. Menina termina com a letra A, por causa disso, é uma palavra feminina, né? Em inglês, você não tem essa de trocar a última letra. A palavra vai mudar completamente. Então, boy, que é menino, e girl, que é menina. Então, você tem a mudança da palavra. Ou então, ela vai ficar igual. Por exemplo, a palavra gato termina com O, masculino. Gata termina com A, feminino. Em inglês, você vai falar apenas cat. Cat serve tanto para gato quanto para gata. Então não tem diferença. Uma palavra só serve para os dois. Então em inglês você vai ter as duas situações. Ou a palavra vai mudar completamente, como boy e girl, ou ela vai ser exatamente a mesma, como cat, que é igual. Mas você não vai ter pequenas variações, como menino e menina, que muda uma letra só, certo? No entanto, eu acho que aqui, pelo menos por causa das palavras que ficam iguais, isso deixa o idioma mais fácil, né? Aqui tudo bem, você vai ter que memorizar duas palavras diferentes, então isso pode deixar um pouco mais difícil, mas na maioria dos casos a palavra vai ficar igual. Então, por exemplo, cat é igual. Dog, seja cachorro ou cachorra, vai ser dog. Então as palavras não mudam, né? São a mesma. Expressões. Vamos ver as expressões, hein? Logicamente, você tem expressão em inglês e você tem expressão em português. Só que as expressões no inglês normalmente costumam ser mais fáceis de entender. Em português, nem tanto. Ó, imagina que você vai explicar essas expressões aqui para um americano. Chutar o balde, cabeça de vento. Como que você explica isso, né? No caso, a expressão cabeça de vento, ela até existe em inglês, mas essa é uma exceção. A maioria das vezes as expressões não traduzem, né? Não existe em inglês as expressões que nós temos em português e vice-versa. Então aqui é difícil a gente explicar essa expressão, chutar o balde. Não tem como se explicar isso para um americano, né? Só ensinando ele como usar mesmo. Alright? Então, na maioria das vezes, as expressões em inglês são mais fáceis de compreender em português. Às vezes a coisa é mais difícil. Alright? Tô vendo aqui a Letícia tá com a gente. Fala, Lê, manda um oi aí nos comentários. Falando sobre a pronúncia em inglês, quando você brasileiro que está aprendendo inglês, todos os sons do inglês existem no nosso português, com exceção desse aqui, que é o som de TH. O som de TH não existe em português, que é aquele som que a gente faz assim, ó, ou então é esse som. Fora isso, todos os outros sons do inglês nós temos em português. Já o contrário não é verdadeiro. Ó, esses sons aqui que nós temos no português são extremamente difíceis para um americano fazer. Então, para a gente, é muito mais fácil a gente aprender a pronúncia do inglês do que para um estrangeiro aprender a pronúncia do português. Quer mais? Nós temos aqui os acentos, né? Então, em português, os acentos são o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo, né? Lembrando, tem o tio, mas o tio não é considerado um acento na língua portuguesa, ele é considerado um sinal, uma grafia, tá? Então por isso que aqui eu estou só nos 3, mas você pode, se quiser adicionar, considerar o tio, aqui no nosso exemplo, considerar ele como um acento. Em inglês, você não tem acentos, não tem acentuação, então fica muito mais fácil, né? Claro, você pode falar, mas Rafa, eu conheço aí umas palavras, hein? Eu já vi, por exemplo, a palavra resume, que ela tem acento, né? Ela tem 2 acentos, inclusive. É assim que é a palavra currículo em inglês. Tem também a palavra fiancé, que é a palavra noiva. Essas palavras são acentuadas. Porém, essas palavras não vêm do inglês. Essas são palavras de origem francesa. Por isso que elas têm acento. Então, no inglês tem algumas palavras que vêm do francês, mas as que são de origem inglesa mesmo, não tem acentuação. É só uma ou outra que vem do francês. Por não ter acento, o idioma fica mais fácil.
alright? Seguindo aqui, o alfabeto. Então, o inglês usa o alfabeto latino, que é aquele alfabeto de 26 letras, que vai de A a Z, aqui incluindo o K, o W e o Y. Por causa disso, acaba sendo mais fácil para a maioria das pessoas aprenderem inglês, né? Porque o alfabeto latino é usado na maioria dos idiomas. No nosso português, no próprio inglês, no francês, no italiano. Então a maioria dos idiomas usa o alfabeto latino, mas existem outros. Por exemplo, existe o alfabeto siríaco, que é o alfabeto usado no russo, né? Existe também, não é o alfabeto, né, mas o sistema de escrita do japonês, do chinês. Não é nem alfabeto isso, a gente chama de sistema de escrita. Então o inglês, por ter o mesmo alfabeto que o nosso, é muito mais fácil de aprender. Tô vendo aqui o King Shura, chegou, boa noite professor, fala meu amigo, tudo bem? Você sempre assiste as minhas lives de tarde, hoje eu tô fazendo a live de noite, que bom que você me encontrou e veio aqui assistir a live comigo. Então eu tô falando aqui, o tema da live de hoje é: o inglês é o idioma mais fácil do mundo e eu te provo. E é isso que eu estou fazendo aqui. Já estamos aqui já caminhando para o final da live, mas depois você consegue ver o replay e ver quais são as outras coisas que eu disse para provar que o inglês é o idioma mais fácil do mundo. Agora vamos para gramática. Então a estrutura predominante na gramática do inglês é similar à estrutura do português, que é a frase que a gente tem: sujeito, mais verbo, mais o objeto, né? Então, por exemplo, a frase eu gosto dela. Então, eu é o sujeito, o verbo é o verbo gostar e o objeto é dela, né? Aqui, lógico, a palavra objeto não é um objeto em si, né? Um objeto material. Não. Objeto é tudo aquilo que recebe a ação do verbo, beleza? Aí o King Shura falou, de novo, eu no final da live. Mesmo quando eu faço no horário diferente, você chega no final, mas não tem problema. Importante é você acompanhar a partir daqui e depois você vê no replay o começo da live. Então, em inglês, a estrutura é a mesma do português, então fica mais fácil pra gente. E até a estrutura tem muito menos variação, porque olha essa frase aqui. Em português eu posso dizer: eu fui no restaurante com os meus amigos. Mas eu posso mudar também. Eu posso falar: eu fui com os meus amigos no restaurante. Então eu acabei invertendo ali o final da frase. Em inglês, a gente não faz isso. Você até pode fazer, mas não é comum fazer isso. Então, em inglês, a frase é mais engessada, ela vai ser sempre igual. Então, isso deixa ela mais fácil. Quanto menos variação, mais fácil de você aprender e memorizar, né? Tô vendo aqui, o King Shura mandou um TikTok para mim. Obrigado, irmão. Obrigado aí pelo presente. O inglês também tem um uso elevado de preposições. Isso dificulta um pouquinho mais. Então, ó, tem uma coisinha aqui que deixa um pouquinho mais difícil. E a gramática do inglês, ela é menos padronizada, né? Aqui eu coloquei a gramática, mas eu posso colocar a ortografia. Ortografia. Então, o que eu quero dizer com isso? Escrevi certo que ortografia, tá faltando o acento, né? Aí tá vendo como dificulta? Ortografia. Faltou o R, na verdade. Então, dá uma olhada aqui, a palavra e-mail. E-mail em inglês, tanto você pode escrever com hífen quanto sem hífen. Escrever tudo junto. Não tem diferença. A palavra videogames, né? Em português, a gente escreve separado. Em inglês, tanto faz. Você pode escrever junto ou separado, né? Então, ele tem a ortografia do inglês é muito menos padronizada, então fica muito mais fácil. Fora isso, tem coisas como, por exemplo, as preposições, né? Eu falei que em inglês tem um alto uso de preposições, isso dificulta, porém, tem uma forma da gente reverter, diminuir esse problema, vamos dizer assim. Por exemplo, essa frase aqui: I bought a present for him. Eu comprei um presente para ele. Então aqui eu estou usando a preposição for. Algumas pessoas ficariam na dúvida: será que é o for ou será que é o to? Que eu vou usar a palavra para, né? Então você poderia ficar na dúvida e não saber qual usar. O to, no caso, é a resposta errada. O certo é você falar for. Mas se você ficar na dúvida, o que você faz? Você evita de usar a preposição, fazendo assim, ó: I bought him a present. Então tem uma forma que eu inverto a ordem das palavras em inglês e assim eu evito de usar preposição. Eu não uso nenhuma preposição. Beleza? Então, ó, mesmo tendo uma coisa difícil, que é a preposição, tendo em excesso, eu consigo eliminar ela de algumas frases. E aí fica muito mais fácil. Beleza? Seguindo aqui, para a gente encerrar,
Existe um ranking de dificuldade dos idiomas, é um ranking oficial, tá? Foi criado por linguistas, gente que estuda essa área de idiomas. Então eles fizeram um ranking dividido em 4 níveis, sendo o nível 1 o mais fácil e o nível 4 o mais difícil. Então dá uma olhada aqui, idiomas de nível 1 são idiomas que utilizam o mesmo alfabeto, ou seja, o alfabeto latino, né, que é o nosso, de 26 letras, tem a gramática simples e a pronúncia similar. Quais são os idiomas que fazem parte desse nível 1? São as línguas românticas ou românicas, né? Que são os idiomas derivados do latim, ou seja, o nosso português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno. Esses são os idiomas que são chamadas românticas. Por quê? Porque na época do Império Romano, o idioma oficial era o latim. Mas cada país tinha também o seu idioma próprio. Então, por exemplo, se você ia na Itália, as pessoas tinham o latim, mas também tinha um outro idioma, né, que era o italiano. As pessoas falavam o idioma da sua localidade. Na Romênia se falava latim, mas também se falava romeno. Lógico, um romeno, um italiano diferente dos idiomas que existem hoje em dia. Então, o idioma oficial do Império era o latim, mas, por exemplo, para literatura, para escrever poesia, para escrever livros, as pessoas usavam o seu próprio idioma. Por isso, principalmente para usar elas para poesia, é que se costuma chamar essas línguas de românticas, né? Que era usada para finalidade de romance, para escrever poesias. Ou então também tem esse nome românica, né? Porque elas vêm do latim, que era o idioma dos romanos. Então por isso que tem esse nome. Então o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno são idiomas românicos porque eles são derivações do latim, eles vieram do latim, né? E aí então todas essas são idiomas fáceis de aprender, são idiomas do nível 1. E esses outros aqui são idiomas que não são derivados do latim. O inglês tem até uma influência do latim, mas ele não é derivado do latim. E são idiomas de nível 1, idiomas do nível mais fácil. O inglês, o holandês, o norueguês e o sueco. E de todos esses idiomas de nível 1, por tudo isso que eu já te mostrei nessa live, o inglês é o mais fácil de todos eles, certo? Seguindo aqui, vamos ver os idiomas de nível 2. Então são idiomas com alfabetos únicos, gramática simples e pronúncia de dificuldade média. Como assim alfabeto único? Significa que cada idioma tem o seu alfabeto diferente, né? Por exemplo, aqui, ó, olha um dos exemplos, o alemão. O alemão usa o nosso alfabeto, que é o alfabeto latino, mas ele tem algumas outras letras diferentes. Se você pegar o alfabeto do alemão, você vê que tem letra lá que a gente nunca viu. Então, por isso que é alfabetos únicos, né? Eles têm ali umas palavrinhas que são próprios dele. A mesma coisa acontece com o indonésio, que tem um alfabeto ali diferente, não é só o alfabeto latino, né? E o crioulo haitiano, né, o idioma que se fala no Haiti. Então esses são idiomas de nível 2 de dificuldade, que já ficou um pouquinho mais difícil. Nível 3 são idiomas com alfabetos únicos, gramática de dificuldade média e pronúncia de dificuldade média. Por exemplo, o croata, o búlgaro, o grego, o hebreu, o persa, o polonês, o russo, o sérvio, o turco e o ucraniano. Então esses idiomas são idiomas de nível 3. Por quê? Vamos pegar aqui o russo como exemplo. O russo ele tem um alfabeto único, que é o alfabeto siríaco, é diferente do nosso, que tem A, B, C, D, até tem algumas letras iguais, mas a grande maioria são letras diferentes, né? A gramática dele é de dificuldade média e a pronúncia também é de dificuldade média. Então o russo se encaixa em todas essas definições, por isso ele está aqui no nível 3, então ele já é um idioma mais complicado. E agora, os idiomas mais difíceis de todos são os de nível 4. Então eles têm sistema de escrita único, ó, então não é um alfabeto, é um sistema de escrita. Como assim, Rafa? Por exemplo, o japonês. Você já viu o japonês? Aquilo não é um alfabeto. Todos aqueles desenhos que eles fazem é um sistema de escrita. Aquilo não é considerado um alfabeto. Tá? Então, e aqui está dizendo único, por quê? Porque no Japão eles usam aqueles. Na China eles usam outros. Na Coreia é outros diferentes. Então é único porque cada país tem o seu sistema de escrita. A gramática é complexa e a pronúncia é difícil, né? Então, quais são esses idiomas? São o árabe, o cantonês, o mandarim,
o japonês e o coreano. Então, ó, as principais línguas orientais, né, estão nessa lista, são as mais difíceis do mundo. O cantonês e o mandarim, esses dois idiomas são chinês, né? Então, na China se fala, não existe o idioma chinês, né? Quando você fala chinês, significa que a pessoa ou fala cantonês, ou fala mandarim, ou fala os dois, né? Então, na China, mais ou menos 50%, metade da população fala cantonês e a outra metade fala mandarim, né? O japonês, a gente já conhece, todos aquele sistema de escrita diferentão, né? E o coreano também bem diferente. Tô vendo aqui, o Shura tá falando, interessante esse negócio de nível de idioma, tá vendo? Existem idiomas realmente mais difíceis que os outros, e você tá descobrindo aqui comigo. Eu não sabia dessa não, eu aprendi na garra mesmo, sem saber desse nível 1, 2, 3, etc. Aqui é coisa de estudioso do idioma, né, de linguista, você não precisa saber disso. Mas agora, por exemplo, se você tem interesse em ser poliglota, em aprender vários idiomas, então a forma mais inteligente de você fazer isso seria começar primeiro pelos idiomas de nível 1, que são os mais fáceis, depois você vai para os idiomas de nível 2, até chegar nos idiomas de nível 4. Né? Então vamos supor, se você é como eu, você quer aprender 10 idiomas, japonês é um dos idiomas que está na minha lista. É um dos idiomas que eu quero aprender. Mas como ele é um dos idiomas mais difíceis do mundo, eu vou deixar ele para o final. Vai ser o último idioma que eu vou aprender, entendeu? E aqui o árabe, eu não sei se vocês já viram, mas o árabe ele é tão difícil que a escrita dele escreve da direita para a esquerda. Né? Então quando você está escrevendo em português, sua mão vai do lado esquerdo para o lado direito. O árabe é o contrário, eles escrevem da direita para a esquerda. Então, além de ser um idioma difícil, a escrita ainda é super difícil. Depois põe no Google lá para você ver como é a escrita do árabe, certo? Agora você me guiou para o caminho certo, disse o King Shura. Exatamente, começa pelo mais fácil, depois você vai para os mais difíceis. Então, como vocês puderam ver aqui, existe uma divisão, né, de mais fácil para o mais difícil. O inglês está nos idiomas de nível 1, isso não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos, os linguistas, né? E de todos esses de nível 1, o inglês é o mais fácil de todos, por todos os motivos que eu te mostrei aqui até agora nessa live. Beleza? Ficou alguma dúvida? Então, espero ter mostrado para vocês como o inglês é um idioma fácil. Não tem por que você ter medo de aprender o idioma ou receio, ou dizer que você é muito velho para aprender inglês, ou que você já tentou várias vezes e não conseguiu, então não vai tentar mais. Provavelmente é porque você estudava do jeito errado, com gramática, do método tradicional, né? Por isso que em novembro, no começo de novembro, eu vou fazer um evento mostrando para você os atalhos do idioma, os atalhos do inglês. A forma mais fácil e mais rápido de você ficar fluente em inglês. Ficar fluente em apenas 1 ano. Eu vou te mostrar na primeira semana de novembro, vou abrir as inscrições, o evento vai ser gratuito, você vai poder assistir aí da sua casa, pelo seu celular mesmo. E eu vou te avisar, quando estiver mais próximo, já na próxima semana, eu vou abrir as inscrições e eu aviso vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui comigo para mais uma live. Lembrando, estou aqui de segunda a sexta fazendo lives para vocês durante todo o mês de outubro. Amanhã estarei de volta. Faremos a live às 17h30, ou seja, às 5h30 da tarde no horário de Brasília. Beleza? Espero contar com a presença de vocês todos amanhã. Espero que o King Shura chegue no horário amanhã, pegue a live do começo. E é isso, meus amigos. Um abraço e nós nos vemos amanhã. Bye bye, good night.